Olá pessoal, sou Flávio Thaís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E quem gostar do conteúdo, compartilhe, curta, se inscreva no canal. Só assim a gente pode levar essa informação para mais pessoas. Vamos falar dos professores do estado de São Paulo. Professor, ser professor no estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo, embora seja o estado mais rico da federação, é o 17º em questão de pagamento para professores. É o 17º pior salário. Tá? São Paulo perde para Sergipe, Tocantins, Roraima, Distrito Federal, Ceará, Amazonas, né? E principalmente para o Maranhão. Maranhão é o melhor salário da federação, embora Maranhão tenha um PIB, né, uma arrecadação, aliás, o orçamento do Maranhão é de 20 bilhões de reais por ano e o orçamento de São Paulo é de 240 bilhões de reais por ano. Ou seja, o Maranhão tem 22 vezes menos o orçamento do estado de São Paulo e paga 7 mil reais por 40 horas de jornada semanal do professor, e São Paulo paga em média de 2.000 a 2.500 por 40 horas de jornada semanal no estado de São Paulo, tá? São Paulo tem não só um dos piores salários da federação, sendo o estado mais rico, né? Para se ter ideia, o São Paulo tem só orçamento menor do que o governo federal, e depois do estado de São Paulo, a terceira arrecadação federal é da cidade de São Paulo. Para você ter ideia como São Paulo é rica, mas maltrata muito tempo, né, é funcionário público, porque o PSDB está há mais de 20 anos governando o estado, e o PSDB é sinônimo de não gostar de funcionário público e principalmente de professor. Tá? Por que não gosta de professor? Porque o PSDB sabe que se você ensinar de forma crítica e reflexiva, você percebe que governo neoliberal de direita não é compatível com classe trabalhadora, e aí não elege governos do PSDB que são neoliberais e são de direita, e que representam a elite dominante do país. Né? Então você não pode educar com qualidade. E aí eu pego uma frase de Paulo Freire, né? Paulo Freire diz que seria é, uma, uma, um sonho você acreditar, né? Em tese ele diz isso, um sonho você acreditar que as classes dominantes do país daria oportunidade para a classe dominada ter educação crítica e de qualidade. Tá? Isso não é só Paulo Freire que diz isso, porque a educação crítica liberta. Isso você vê desde a República Platônica, quando Platão escreve, né, a República, e a República são diálogos de Sócrates. Né? E Sócrates também diz que a educação, né, libertadora é o mito da caverna, ela liberta através do conhecimento peripatético, passeio do conhecimento que te dá capacidade de refletir, tá? Mas vamos continuando, tá? Flávio Dino paga hoje o melhor salário da federação, né? Embora seja um dos piores orçamentos do estado, e São Paulo paga um dos piores, embora seja o maior orçamento do estado, tá? O estado de São Paulo hoje tem 34% de vagas para professores. Por quê? Só o ano passado, 44 mil professores abandonaram a rede estadual. Por quê? Não só baixos salários, a questão da rede pública de ensino médio, né, que é dever do Estado, ensino médio, embora o Estado ainda tenha ensino fundamental, mas o ensino médio, a classe tem 42, 46, 50 alunos até, né, adolescentes, apertado dentro da sala de aula. E não só isso, né? O professor não consegue dar aula. Por quê? Né? O professor ganha muito pouco, tem que dar muita aula e se deslocar para muitas escolas. Ele acaba desistindo no estado de São Paulo, tanto que tem, né, o livre saber. Né? O livre saber significa o quê? Tem alunos que fazem faculdade de Direito, que dão aula com professores de inglês, de português. Tem alunos que fazem engenharia e dão aula de matemática. Por quê? A livre docência, né, que o Estado criou, é porque falta muito professor para dar aula na rede pública estadual devido aos baixos salários e às condições de trabalho. E aí abre espaço para um monte de estudantes universitários que não fazem pedagogia darem aula na rede pública de ensino médio do estado de São Paulo. Tá? Então, 34%, falta 34% do número de professores,
e o ano passado saiu da rede 44 mil professores. Tá? Está entrando ainda no governo do estado, né, assim como na prefeitura de São Paulo do PSDB, o processo de terceirização do professorado. Por que isso? Né, a terceirização, você contrata o professor até por WhatsApp, tá? Você pode contratar professores, mas isso enfraquece o quê? O poder de negociação da classe trabalhadora do professorado, né, a contratação, porque o professor deixa de ser um funcionário público concursado e passa a ser um funcionário não público, indicado por deputado, indicado por pessoas que conhecem o governo do estado, e passa a ser funcionário do deputado ou funcionário de uma pessoa que indicou. Ele perde a capacidade de barganha da liberdade dele, consentida através do concurso público. Né? Por isso que serve o concurso público. Para quê? Para que o funcionário público não seja escravo do prefeito, do governador, do presidente que seja, né? Ou funcionário do vereador, deputado ou senador que seja. Né? Ele tem que ser funcionário público e prestar serviço para o público. Né? E a única forma dele sair, né, do concurso é quando ele não cumpre as funções públicas que ele tem que cumprir. E não pelo processo de contratação, porque aí ele fica na mão de algum membro da federação e aí fica muito fácil cooptar ele e ele não exercer, principalmente o professor, a livre docência, o direito dele falar dentro da liberdade democrática dada pelo Estado, através do artigo 6º da Constituição, quando fala de liberdade de expressão, tá? Então, o projeto de terceirização, ele vai enfraquecer na questão sindical, por quê? Porque vai entrando professores que não têm liberdade de expressão, porque eles estão presos a algum lugar e não ao concurso público por mérito dele, tá? A previsão de volta, né? O Estado está querendo voltar em agosto. Eu tenho uma filha adolescente, né? Uma filha de 16 anos. Eu tenho aquela frase na minha cabeça: é preferível perder um ano do que perder a vida. Né? Por quê? Porque a Covid mata, e a gente sabe, né, já está sabendo disso, estamos informados disso, que a Covid mata adolescente, mata idoso, mata condições de doenças existentes ou sem condições também. Tá? Então é preferível perder um ano do que perder a vida. E por que há essa pressão? Porque os colégios particulares querem voltar, né? Querem que os filhos meritocráticos, né? E aí uma hora eu vou falar o porquê eu sou contra, por exemplo, o abatimento do imposto de renda de quem paga ensino privado, né? Porque você está tirando dinheiro do MEC com uma sonegação de imposto, uma sonegação de imposto legal, né? Mas eles estão fazendo pressão, por quê? Porque a escola particular, ela tem no máximo 20 alunos por sala, né? Dá para separar direitinho, né? Dá para eliminar o risco maior de Covid. Já a escola pública não. A escola pública, se voltar, vai voltar 50, 45, 35 alunos, não tem como separar e sem um afastamento adequado de 2 metros, né, fica o risco muito maior de adquirir Covid-19 e a questão do vertical não funciona. Por quê? O aluno é novo, ele pega, ele pode sofrer as consequências. Mas ele vai para casa, ele passa para o pai, que pode ter uma condição pré-existente, ele pode passar para o avô, que tem uma condição pré-existente, e só vai se manifestar muito tempo depois, 1 ou 2 semanas depois, ele já está contaminando muita gente da família. Por isso que eu sou contra, né? Eu acredito que não deve voltar esse ano. É mais fácil perder um ano do que perder a vida, né? E eu penso que tem que se fazer uma pesquisa para ver se os pais estão com vontade de colocar seus filhos de volta nesse risco, né? Que eu sou contrário, e aí eu entro, né? A lei me permite entrar com mandado de segurança para quê? Para não ser denunciado pelo Conselho Tutelar, né? Pelo direito de não deixar minha filha ir, porque minha filha tem condições de saúde pré-existentes que pode adquirir Covid e pode ficar muito difícil para ela. É melhor perder um ano do que perder a vida, né? A gente sabe que está para sair vacina, mas o governo do estado quer voltar. Quer voltar por quê? Porque ele detesta servidores públicos e ele acha que o professor, nessa pandemia, não está trabalhando, embora o trabalho virtual seja muito mais cansativo do que o trabalho presencial do professor, tá?
O professor com essa contratação agora vai ser um funcionário precarizado. Por quê? Né? Ele é precarizado porque ele não tem direito trabalhista nenhum. Ele não tem nem o direito do concurso, né? Esse professor contratado agora pelo novo projeto do Estado, não tem o direito do concurso e não tem o direito da CLT, né? Que são, hoje o Estado de São Paulo tem um grande problema hoje, né? 35 mil professores estão sem dar aula desde março e sem receber, né? Isso significa que 35 mil professores estão passando necessidade, vendendo aquilo que tem dentro de casa, né? Vendendo televisão, vendendo geladeira para poder pagar as contas. Por quê? Porque eles estão sem receber desde março, quando começou a pandemia, né? São os professores chamados professores contratados por CLT e professores, são professores que pegam aula que sobra, né, na carga horária dos professores concursados, e os professores eventuais que dão aula quando falta professor. Esses professores só dão aula quando falta professor. E aí, como está parada a rede, esses professores também não estão recebendo. A soma desses professores que não estão recebendo absolutamente nada é de 35 mil professores que estão passando fome no estado de São Paulo. Tá? Por quê? Porque o governo está pouco preocupado com a qualidade de vida do funcionário público, principalmente dos professores, né? Como eu já disse no começo da gravação, o PSDB detesta e despreza educação, tá? E esse projeto de lei que está chegando na Assembleia é um projeto para se contratar, né, bem mais precarizado do que é hoje, né? Contratado pela CLT, vai ser contratado, né, professor por atividade terceirizada, né? É um professor que não pode fazer greve, não tem sindicato representativo, e aí ele quebra o poder de barganha da negociação do funcionário público nesse contexto que eu estou falando, professor. Perde a capacidade de barganha, o professor não tem como negociar e vai sendo mais precarizado pelo quê? Pela inflação, pela perda de ganho salarial, e não tem como reagir porque não tem quem o representa, né? E também não tem como representar esse que representa, porque ele não tem capacidade, porque metade ou parte da rede é uma rede de funcionários precarizados que não tem sindicato e não tem quem os representa. Fica muito difícil esse tipo de negociação, né? É o Estado de São Paulo agindo, né, para permitir, né, uma educação de baixa qualidade, de professores precarizados e uma educação de má qualidade, porque os professores não têm tempo de planejar e a classe trabalhadora do Estado de São Paulo vai ficando com menos informação e menos capacidade de exercer sua cidadania através da reflexão e da capacidade de construção crítica que a educação deveria dar. Esses são preceitos socráticos, são preceitos freianos, são preceitos gramscianos, que a educação liberta. Como dizia Platão também no Mito da Caverna, a função da educação é libertar a pessoa da ignorância. Mas não tem como, porque a educação sem respeito pelo professor não é educação, é um fantoche de educação, e é isso que o PSDB pensa para o cidadão brasileiro e para principalmente o povo do Estado de São Paulo, do qual eles governam há mais de 20 anos e não saem do poder justamente pela falta de capacidade reflexiva da população, que não percebe o quanto o PSDB detesta a educação em São Paulo e como detestou também no país quando governou. Ok? Essa é a minha participação. Até a próxima.